Estamos recebendo aqui no estúdio a professora Lívia Neri, candidata à reitoria da Universidade Federal do Piauí pela chapa Renovação com Autonomia e Humanidade. Vamos saber quais os seus planos e projetos caso venha a assumir a reitoria da UFP. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Dia News. Dizer que é motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar um pouco de um projeto construído coletivamente no âmbito de docentes, discentes e técnico-administrativos da nossa Universidade Federal do Piauí. Bom, eu gostaria que a senhora se apresentasse, compartilhasse com a gente um pouco do seu currículo, da sua trajetória acadêmica. Muito bem, eu sou Lívia Neri, docente da Universidade Federal do Piauí desde 2008. Iniciei na Multicampia, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, onde lecionava na área da língua inglesa e fui coordenadora do curso de Letras Português. Em seguida, prestei um novo concurso e vim para Teresina trabalhar no Centro de Educação Aberta e à Distância, unidade da qual hoje sou a diretora, eleita para o quadriênio 2021-2025. Sou graduada em Letras, mestra em Educação e doutora em Ciências da Comunicação. Bom, professor, o que lhe motiva a ingressar em um processo como esse? Por que essa disposição em disputar um cargo bastante concorrido? Nós estamos falando do terceiro maior orçamento público do estado do Piauí. Muito importante a sua pergunta, e aí eu já vou aproveitar para fazer um link com os grandes desafios que nós enfrentaremos na gestão 2024-2028 da universidade. O que nos motiva, Eliezer, é que um conjunto de pessoas que vive a universidade e acredita que a universidade tem que entrar como grande potência no nosso estado e que tem esse lugar muito reservado desde que foi criada e juntamente com a usina de Boa Esperança fazem um marco temporal no desenvolvimento do nosso estado, que a UFP precisa avançar para o século XXI com toda a força e pujança para ajudar também no desenvolvimento do nosso estado. E já aproveitando que você falou sobre o nosso orçamento, de ser o terceiro maior orçamento do estado, é importante que se perceba que parte desse orçamento, ele não é discricionário, ele não é da gestão da reitora da universidade, ele envolve os salários dos servidores e mais ou menos 15% é discricionário, mas mesmo o discricionário, ele tem ações orçamentárias muito divididas e uma ação, ela não pode ser, vamos dizer assim, compensada por uma outra. Então, temos a ação 20RL, que é a apoio ao magistério superior, RK, e assim várias ações que têm que ser efetivadas nas suas devidas caixinhas. Pensando nisso, dois grandes desafios atravessarão a gestão 2024-2028. O primeiro é justamente a gestão orçamentária da UFP. Para você ter uma ideia, o orçamento de 2015 era algo desse discricionário, acima de 50 milhões para investimentos e acima de 125 milhões para custeio. Em 2024, o investimento é um pouco maior que 3 milhões, olha, 54 em 2016. 3 milhões e alguma coisa em 2024 e 119 milhões de custeio, quando nós tínhamos em 2015 algo acima de 125 milhões. Então, é um grande desafio, não houve correção para este ano. Vamos depender de muito dinamismo, de muita ação, de muita integração da universidade com a sociedade, com os ministérios, com as nossas bancadas. É uma gestora que precisa ir à busca desses outros subsídios, mas, para além disso, ainda se precisará de suplementação orçamentária, que deve acontecer em meados do ano, junto a uma luta muito forte, né, da Andifes e das instituições que pensam as universidades nesse momento tão difícil. Então, a nossa gestão enfrentará também um segundo desafio, agora não no âmbito apenas do orçamentário, mas muito importante, e que nós estamos preparadas para enfrentar a gestão
das pessoas, a gestão humana num espaço tão plural como a universidade, a minimização, né, os espaços que pensam a cultura de paz, a pacificação, o acolhimento das pessoas, uma universidade, Eliezer, para o bem viver, para a valorização dos humanos. E é nessa parte que a nossa chapa tem aquele último nome, né? Humanidade. É trazer esse olhar para as estudantes, para as técnicas que vêm com crianças para a sala de aula e que precisam, neste momento tão importante que é a maternidade e, ao mesmo tempo, a formação, terem na universidade um local de apoio, uma rede de apoio. E é com esse olhar que nós acreditamos estarmos preparadas para os desafios, dentre os quais eu apresentei os dois, mas sabemos que outros virão, mas focadas nesses principalmente, nós acreditamos que a UFP conseguirá avançar fortemente nesse desenvolvimento do Estado, mas também no seu próprio desenvolvimento. É uma UFP renovada. A senhora acredita que no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão é possível avançar também? Bastante. O ensino, por exemplo, se faz necessária a integralização entre graduação e pós-graduação, numa articulação, na ideia de termos núcleos que integrem a pós-graduação com a graduação. Mas não somente isso, nós temos na universidade, não sei se você sabe, colégios técnicos. Sim. Os colégios técnicos estão dentro da educação básica, que é uma etapa obrigatória da formação. Com isso, nós também entendemos que o ensino da educação básica precisa dialogar fortemente com o ensino superior. Por quê? Porque todos são alunos da universidade e o grande objetivo, ainda não estamos dentro da meta de universalização do ensino superior, mas é muito importante que os alunos da educação básica alcancem a formação em nível superior. E essa articulação, esse diálogo é fundamental. Educação básica, graduação e pós-graduação. Atualmente, a senhora avalia que não está acontecendo esse diálogo, que existem barreiras, obstáculos? O que precisa mudar na sua avaliação? Então, nós entendemos que a educação básica, ela precisa avançar muito no espaço do diálogo, não é? Com a questão da própria iniciação científica, a própria pesquisa. Eles precisam também de muito apoio para desenvolverem startups, empresas júniores. Para você ter uma ideia, nós temos cursos fantásticos, técnico na área de informática, que é um campo que vem avançando muito, o técnico em agropecuária, que fortalece muito a agricultura familiar, também a agricultura não familiar, mas com um foco muito forte nessa agricultura familiar. Temos ainda o agente comunitário de saúde, que é da área de saúde, e o último seria o técnico em enfermagem, que eu gostaria de destacar, que são cursos que já existem há bastante tempo, mas, por exemplo, muitas pessoas não sabem que a UFP oferta esses cursos. Então, é preciso uma visibilidade, além dessa integração entre graduação e educação básica. Expansão pelo interior, é possível descentralizar mais a universidade ou, quem sabe, melhorar, ampliar a estrutura dos campos que já existem no interior do estado? Uma grande percepção que nós tivemos ao longo dessa caminhada é que nós precisamos fortalecer as estruturas. No caso de Bom Jesus, por exemplo, não há uma residência universitária. O custo de vida em Bom Jesus é muito alto. Né? Aí você, melhor do que ninguém, vai compreender bem a questão do PIB de Bom Jesus, essas ações financeiras de Bom Jesus. Então, seria uma prioridade esse espaço de recebimento de alunos, de acolhimento dos alunos sob responsabilidade da universidade. Então, é uma ação fundamental para o início e, não havendo orçamento, nós iremos buscar junto aqueles que possam contribuir com essa construção, com essa edificação, mas também uma atenção a outras demandas, a própria questão do saneamento, da pluvialidade em alguns, principalmente no campus de Picos, que é um campo que é uma unidade que é um pouco mais baixa, precisa-se um estudo, porque quando chove fica muito complicada a mobilidade nesse espaço. Para nós, um dos princípios básicos é a gestão multicamp. O
que está na nossa carta programa, como esse espaço que precisa vir mais fortemente dialogando com a gestão da universidade. Inclusive, temos a proposta da criação de uma pró-reitoria multicamp a médio prazo e logo de início serão criados comitês de integração nas pró-reitorias de ensino, de graduação e de pós, de extensão e posteriormente com esse coletivo preparado a criação de uma pró-reitoria. Nós entendemos que gestão é participação e essa participação pressupõe trazer todos os segmentos para um diálogo direto com a gestão. Isso inclui o Diretório Central dos Estudantes, os centros acadêmicos. É possível estreitar esses diálogos para receber as demandas diretas dos próprios estudantes? Com certeza, e estamos também nessa trajetória já dialogando com esses estudantes, mas nós entendemos que o segmento estudantil tem que ser ouvido e tem o direito à sua liberdade de expressão, as formas de fazer as suas demandas e a administração precisa estar de portas abertas para esse diálogo constante. É um diálogo que precisa ser constante. Gestão tem que estar próximo àqueles que estão na sua guarda, na sua tutela e tem que ter capacidade de escuta e diálogo e resolutividade para os problemas também. É possível pensar na abertura de novos cursos, demandas que venham a coincidir com desafios atuais da sociedade? Nós estamos vendo, professor, o avanço das tecnologias, a inteligência artificial, tudo isso vai exigir uma formação específica. É possível vislumbrar uma universidade com oferta desse tipo de formação? Sem dúvida, a universidade precisa ser refundada, repensada em muitos dos seus aspectos, mas isso tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção aos efeitos causados com isso, porque isso vai gerar todo um incremento nessas questões orçamentárias. Mas é óbvio que uma gestão que pensa uma universidade forte, atuante no século XXI, pensa também, não é, na revitalização desses projetos de formação. Mas o nosso compromisso é que tudo acontecerá com muito estudo, com muita atenção, para que não haja uma sobrecarga, neste momento, na universidade. Então, vai demandar contratação de novos servidores, de novos docentes, novos espaços. Então, assim que assumirmos a gestão da universidade, precisaremos fazer um estudo da situação real de como estão os cursos que já acontecem, para que em detrimento de novos projetos, nós não tenhamos problemas com os projetos que já estão em vigor. A senhora tocou no aspecto da pós-graduação e aí existem os programas de mestrado, doutorado. A senhora tem propostas específicas também para dar mais condições aos professores chegarem a esse nível de carreira, esse nível de formação? Olha, eu quero dizer que o nosso corpo técnico da Universidade Federal é um corpo técnico extremamente preparado. Tivemos grandes avanços aí na formação das pessoas. Quando eu digo corpo técnico, docentes e discentes. E o que nós temos de melhor e de pensar para essas áreas da pós-graduação é a garantia, não é, de que tenhamos profissionais que acompanhem os programas, pessoal capacitado e, além disso, uma coisa muito importante é que nós pensamos numa reestruturação da própria pró-reitoria de ensino de pós-graduação para que ela seja fortalecida, trazendo muito fortemente as questões de mobilidade acadêmica e também a internacionalização. Para você ter uma ideia, os programas de pós-graduação da nossa instituição têm os seus sites que precisam de acontecerem em outros idiomas, basicamente inglês e espanhol. Então, são ações que têm a ver com essa internacionalização e que precisam de uma atenção muito especial. Portanto, nós queremos trazer a internacionalização para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e que possa agir de modo, para além de cuidarmos da parte de tradução, a parte de convênios, de intercâmbios e outras ações que possam trazer essa internacionalização que colabora muito com uma avaliação da nossa universidade. Bom, qual a sua expectativa em relação
ao trânsito com a bancada federal do Piauí. A gente sabe que os parlamentares, deputados federais, senadores, têm essa prerrogativa de destinar recursos, emendas para as universidades. Existe uma boa expectativa nesse sentido de ter um contato com a bancada federal? Olha, existe uma certeza de ter um bom contato com a bancada federal, porque o projeto de universidade que nós trazemos para a sociedade piauiense é um projeto que, com certeza, é paralelo ao que esses deputados, ao que esses senadores pensam para o estado do Piauí. É esse lugar da universidade, como prestação de serviços, de pesquisas importantes, de formação humana, de formação que traz ciência, cultura, arte e lazer. Então, nós não temos expectativas, nós temos certezas. Tá certo. Os campi no interior do estado, cada um tem sua realidade, suas necessidades específicas. A senhora tem procurado conhecer essas particularidades realmente para apresentar um programa que venha atender diretamente a esses campi do interior também? Então, como eu falei em princípio, eu venho da Multicampia. Meu primeiro concurso para a UFPI em 2008 foi para o campus Senador Elvídio Nunes de Barros. E naquela época, como docente da área de inglês, eu levei cursos de extensão em língua inglesa e hoje há continuidade desses cursos lá no campus Senador Elvídio Nunes de Barros. E outra coisa também, como diretora de um centro de educação à distância, que é aberto e é descentralizado, comumente eu já visitava o campus de Floriano, mais especificamente e em princípio o Colégio Técnico de Floriano, onde nós temos uma política que é a Universidade Aberta do Brasil, e de 2 anos para cá um outro programa que é no campus Amílcar Ferreira Sobral, que são formações também de professores e cursos de especialização. Então, nós acompanhamos exatamente algumas das demandas, como a melhoria, no caso de Floriano, da residência universitária, a questão também que envolve os nossos intérpretes, os TIOs, os tradutores e intérpretes de Libras, que é uma carreira que hoje foi extinta, então há muita necessidade desses técnicos em Floriano especificamente. Na área da psicologia também, tanto em Floriano quanto em Picos, que nós precisamos desse agente para acompanhar. Nós sabemos que a pandemia trouxe um estado de saúde mental muito fragilizada para as pessoas. E em Bom Jesus, em especial, por exemplo, nós percebemos a necessidade de um consultório odontológico. Então, de modo geral, esses agentes de assistência estudantil que precisam ser convocados, concursados e trazidos para a nossa universidade, para essa atenção às pessoas, em especial aos nossos estudantes. Como é que a senhora avalia exatamente a implantação, a expansão, a consolidação do ensino à distância, que a senhora teve a oportunidade de fazer parte? Deve ser uma das suas bandeiras também? Então, a educação à distância é uma modalidade regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 80, e que já é bem antiga. Você que é uma pessoa da comunicação deve lembrar aí, deve ter estudado Projeto Minerva, Telecurso 2º grau, e a internet fez essa virada copernicana com os movimentos aí de interação em tempo real. Então, a educação à distância, ela ainda procura o seu lugar, não é? Como um espaço reconhecido, com avaliações próprias. Veja que as avaliações, como o ENAD, elas são as mesmas para o ensino presencial e para o ensino à distância. Os conceitos de qualidade, os indicadores são os mesmos. Então, você não pode avaliar diferentes igualmente. Preciso que se dê as devidas dimensões dessa avaliação. Mas nós entendemos que no âmbito da instituição pública, que é a Universidade Federal do Piauí, a nossa universidade trata a educação à distância como uma política de correção de fluxos para aquelas pessoas que não tiveram, num dado momento das suas vidas, condições de acessar, porque não conseguem sair dos seus locais de moradia. Consequentemente, permanecer é impossível, e o êxito dessas pessoas, então, estaria condicionado a ter
a permanência num campus da universidade, onde tem a Universidade Federal do Piauí. Então, é uma política de correção de fluxo. Nós acreditamos nesse modelo para essas situações específicas e temos logrado muito êxito nos nossos alunos que são egressos dessa modalidade. Eu gostaria de finalizar essa entrevista deixando a oportunidade para a senhora colocar uma mensagem diretamente à comunidade acadêmica, aos professores e alunos da Universidade Federal do Piauí. Bem, no dia 15/5, a Universidade Federal do Piauí terá a oportunidade de pensar os seus projetos para 2024 até 2028. Pensando nisso, um coletivo construiu um projeto e uma ideia de renovação com autonomia e humanidade, acreditando que a UFP, assim como a música do Milton Nascimento com o Danny Black, diz assim, que precisa ser melhor do que era ontem e maior do que era ontem. E a UFP está nesse lugar de crescimento. É um momento muito bonito, onde as pessoas debatem ideias e trazem para o seio da comunidade acadêmica o debate e as possíveis soluções e encaminhamentos que acreditam serem os melhores. Contando que você entende a necessidade de uma renovação na nossa universidade, nos seus processos, nas suas regulamentações, que a universidade precisa dessa autonomia, mas também dialoga com outros agentes públicos e precisa de um olhar humanizado. Vem com a gente, votando chapa 01 no dia 15 de maio. Muito obrigado à professora Flávia Neri pela participação, pela disposição de estar aqui com a gente e até a próxima oportunidade.